Fala galera, tudo tranquilo? Meu nome é Marcelo Gantes, bem-vindos ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre linkage. O linkage é uma variação da segunda lei de Mendel, um caso especial da segunda lei de Mendel, tá? E ele afeta diretamente a formação dos gametas. Para a gente poder entender como é que ele afeta a formação dos gametas, a gente vai dar uma olhadinha como é que a segunda lei de Mendel trabalhava na formação dos gametas. Então, a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, os gametas eles ficavam localizados, os alelos ficavam localizados em cromossomos diferentes. Então, aqui a gente tem um organismo que é híbrido, né? De híbrido. Então, azão, azinho, bezão, bezinho. Só que os alelos estão localizados em cromossomos diferentes. Então, um é independente do outro. Eles não dependem de si para poder se segregar. Portanto, a formação aqui dos gametas vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. E eles formam os alelos azão, bezão, azinho, bezão e azinho, bezinho. Cada um deles contribui com 25%, tá? 25% do total dos gametas, que é 100. Então, a contribuição deles é equivalente porque sua segregação é independente, não há ligação entre esses alelos. Isso faz com que eles tenham o mesmo peso na hora da formação dos gametas. Só que, se o alelo estivesse localizado no mesmo cromossomo, a história seria outra. Seria uma segregação dependente. E é isso que é o linkage. E é isso que a gente vai ver agora. Tranquilo? Espera aí. Feito. Tá? Então, a segregação dependente, os alelos estão no mesmo cromossomo. Tá? E isso faz com que o alelo A dependa do alelo B. Eles estão ligados, eles estão juntos no mesmo cromossomo. O alelo Azinho dependa do alelo Bzinho. Tá? Então, na hora da formação do gameta, na hora que for separar os gametas lá, for separar os cromossomos, né? A formação do gameta tem uma redução cromossômica, vai levar todo esse conjunto cromossômico para lá e todo esse conjunto cromossômico para cá. Portanto, esse lado vai formar somente gametas azão, bezão. E esse aqui somente gametas azão, bezinho. Então, a contribuição de ambos vai ser de 50% para cada. Tá? Então, já deu uma alterada bem legal. Era 25% para cada letrinha, agora ambas aqui, ó, vai ser de 50%. Por quê? Porque eles estão ligados. Eles estão ligados. O que pode mudar é a configuração desses alelos no cromossomo. Se eu tenho os alelos no cromossomo presentes no mesmo lado, como aqui, nós temos o que a gente chama de uma configuração cis, com alelos dominantes do mesmo lado, configuração cis. Então, que é representada da seguinte forma: azão, bezão, barra azinho, bezinho. Se os alelos dominantes estão localizados em lados diferentes do cromossomo, nós temos uma configuração trans. Tá? Uma configuração trans. E como é que se representa? Da seguinte forma: azão, bezinho, azinho, bezão. Ok? Se eu ler isso no exercício, eu já sei a diferença entre a configuração cis e a configuração trans, porque eles estão em lados diferentes. Mas, na formação dos gametas, pode haver um processo chamado de crossing over. E o crossing over, ele afeta a distribuição desses gametas. Tá? E a gente vai ver isso, esse é o linkage total. Quando ocorre o crossing over, a gente vai ter um linkage parcial, justamente porque vai dar uma embaralhada nesses alelos, tranquilo? E é o que nós vamos ver agora. Deixa eu apagar aqui, bonito, feito, vamos embora. O linkage parcial, então, olha só, temos aqui azão, bezão, azinho, bezinho. O que pode acontecer no crossing over? A mistura dessas perninhas aqui. Lá na metáfase 2, antes na prófase 1 da metáfase, tá? Vai ter a prófase 1 da metáfase. A prófase 1 da meiose vai haver a mistura das perninhas, tá? E eles vão trocar o material genético. Então, olha só, houve a troca do material genético e agora já não consigo formar os mesmos gametas.
Olha só, eu vou formar o gameta Azão, Bzão aqui e o gameta Azinho, Bzinho aqui. Mas também vou formar o Azão, Bzinho aqui e o Azinho, Bzão. Esses gametas que estão diferentes do que a gente tinha até agora, a gente chama de recombinante. E os gametas que já eram originais, que já estavam aqui, que não houve a alteração, não houve a influência do crossing over, a gente chama eles de parentais. Show, bonito. Mas como é que eu vou saber qual é qual? Os gametas parentais, eles sempre estão presentes em maior quantidade que os gametas crossing. Tranquilo? Então, os gametas parentais, eles podem ter sofrido a influência do crossing over, tá? Mas o crossing over ele não é obrigatório. Então, sempre vamos ter mais gametas parentais do que gametas crossing. Tranquilo? Sempre, sempre. Olha só esse exemplo. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só, os indivíduos Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, olha aqui que bonito, configuração cis. Logo, Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, configuração cis, tá? 30% sofre crossing over em 30% das meioses. Então, 30% das meioses sofre crossing over. Logo, 70% não. Se 70% não sofre crossing over, 70% vai formar esses gametas. Portanto, vai formar Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. 70 por 2 dá 35 para cada um. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Até aqui é a parte fácil. Só que esses 30%, ele vai sofrer aqui, ó. Deixa eu trocar aqui as perninhas. Um Bzinho e um Bzão. Beleza? O que vai formar? Vai formar esses conjuntos cromossômicos aqui. Então, vamos ter Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Show? Eu quero saber a proporção dos seus gametas, dos gametas totais. 30 divididos por 4. Por que divididos por 4, cara? Porque quando sofreu a meiose, a contribuição deles aqui, ó, ele formou todos esses. Então, 30% formando esses gametas aqui, vai ser 30% divididos por esses 4. 30 divididos por 4 dá 7,5 para cada um, né? 30 divididos por 2, 15, que divididos por 2, 7,5. Então, vou ter 7,5 e 7,5. Por que tu fez assim, Marcel? Porque esses aqui, ó, são os recombinantes. Olha, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão são os recombinantes. E esses são os parentais. Então, olha só. Qual é a proporção dos gametas recombinantes? 7,5 de Azão, Bzinho e 7,5 de Azinho, Bzão. Beleza? E qual é a proporção dos gametas parentais? 35% mais 7,5. Então, 35% mais 7,5 dá 42,5. Mais 7,5, 42,5. Ok? Beleza. O que poderia perguntar também é a taxa de recombinação. A taxa de recombinação é quanto houve de recombinação no total. E essa taxa de recombinação a gente sabe somando a quantidade de gametas recombinantes. Então, quanto é que eu tenho de taxa de recombinação? 7,5 mais 7,5. Então, 15% neste caso é a minha taxa de recombinação. Eu sabendo a taxa de recombinação, sabendo tudo isso, eu consigo fazer um mapa cromossômico. Eu consigo localizar os cromossomos, os alelos no meu cromossomo. Olha só, deixa eu apagar aqui para a gente poder ver isso. Então aqui, ó, o mapa cromossômico. Eu tenho meu cromossomo
e ele tem os alelos. Eu sabendo a distância entre os alelos, sabendo a taxa de recombinação, eu vou conseguir saber a localização exata de cada um deles. E uma coisa muito importante é que, se eu sei a distância entre os cromossomos, eu sei a taxa de crossing over, porque a taxa e a distância são exatamente a mesma coisa. Tranquilo? Olha aqui, se eu te disser que a distância entre A e C é de 30 UR, unidade de recombinação, ou morganídeos, que é a mesma coisa, tá? A e C, 30. A e C, então a distância entre eles é 30 unidades de recombinação. Logo, a taxa de crossing over deles vai ser de 30. Beleza? Se eu te disser que entre A e B a distância é de 10 unidades de recombinação, A e B, distância é 10 unidades de recombinação, 10 morganídeos, a taxa de crossing over, 10 morganídeos. Show? Então, eu saber B e C, só preciso usar o raciocínio lógico. Se entre A e C é 30, entre A e B é 10, A e C só pode ser 20. Por que 20, Marcel? Porque 20 mais 10 dá 30. É um mapa, então tem que fechar as unidades, tem que fechar as quantidades que nós temos ali. Não poderia ser, por exemplo, aqui ser 45, né? Ia ser muito maior, não teria fechado. Tranquilo? Simples, né? Então, para terminar, vamos ver isso aqui num exercício. Olha só. Eu sei que a distância entre os genes P e Q é de 9 unidades de recombinação. Ou seja, para haver recombinação, a recombinação é 9 unidades. Qual o resultado esperado para 600 descendentes do cruzamento entre um híbrido cis com um B recessivo? Um híbrido cis, olha, ele é híbrido. Então, como é que... E é cis. Então, como é que ele vai ser? Ele vai ser Pzão, Pzão, Qzão, Qzão. Pzinho, vou fazer uma coisinha assim, ó. Pzinho, Qzinho, Qzinho. Show? Tranquilo? Então, olha só. Eu quero saber a taxa. Ó, são 9 unidades de recombinação. Ou seja, essa é a minha taxa de recombinação. Então, ó, taxa de recombinação. Não vai dar 9%. Tá? Então, olha só. Vamos tirar aqui. Como é que nós vamos ter? Vamos separar aqui os gametas. Aqui vai ter a recombinação, né? Então tem a recombinação. Aqui vem o Qzinho para cá e vem o Qzão para cá. Beleza? Então o que que nós vamos ter? Ó? Pzão, Qzão. Pzão, Qzinho. Pzinho, Qzão. E Pzinho, Qzinho. Ok? Tá, Marcelo, agora como é que eu sei essas coisas? Eu já te disse aqui que a taxa de recombinação deles é de 9%. Então, ou seja, quais são os recombinantes? Os recombinantes são esses. Se os recombinantes são esses, tá aqui, ó, os recombinantes, ó. 9 divididos por 2 recombinantes dá 4,5 para cada um deles. Cada um deles representa 4,5% do total dos recombinantes. Beleza? Então tá, 4,5%. Show! Então, sobrou 91% de não recombinantes. 91 divididos por 2 dá 45,5. 45,5. Ah, então deu, Marcelo. Não, não deu. Por quê? Porque eu quero saber o número de descendentes. Então, no número de descendentes, eu tenho que 91% vai dar de 600, eu vou ter que fazer essa conta. Se 600 é 100, 91 vai ser x. Então, 600, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 600 vezes 91 vai dar 0,06 0,054. Então dá 546, né? Porque eu vou ter que dividir por 100, então dá 546. Vou ter que cortar esses dois zeros aqui que vão sair altos. Eu corto porque eu dividi por 6. 546. Então,
91% dá 546. 546 para dividir por esses dois. Espera aí, Marcelo, por que você está fazendo isso? Porque eu quero saber quanto é que é 91%. Esses dois. Divididos por 2 dá 273. Tá? 273 para cá e 273 para cá. 273 indivíduos. Beleza? Ah, tá. E dos outros? Se deu 273 para cá e 273 para cada um, faltam 27 e 27. Show? É complicadinho, né? A matemática atrapalha a gente, mas se ficar treinando, se fizer com calminha, dá para acertar. Tranquilo? Bom, espero que tenham gostado. Um abração a todos e até mais.